Acho que deu certo. Isso Dá para me mesmo. escutar? Sim. Eu também estou escutando vocês. Nossa, que chique! Ah, eu quero um jaleco. Produção, eu não tenho produção que nem vocês. Se eu tivesse produção, eu ia pedir um jaleco, mas eu não tenho uma produção aqui. Tudo bom, pessoal? Boa noite, meninas. Como é que vocês estão? Boa noite, Clarissa. Eu tô ótima. Gente, tudo certo. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo evento, né? Adorei o título, Hábitos que Transformam. Acho que realmente sensacional. Sensacional o que vocês pensaram, que vocês vão trazer para as pessoas, porque realmente a gente tem que falar de transformação mesmo, né? Então, Isso bora lá, mesmo. sou de vocês. Boa noite, pessoal. Já, ó, vamos compartilhar essa live com todo mundo aqui. Tem um aviãozinho, vamos sair compartilhando. Que hoje a gente tá com uma dupla muito massa. Na verdade, elas que me convidaram, né? Elas me convidaram, eu aceitei, adorei o convite, aliás. Muito obrigada. Mas bora lá. Vamos lá, então. Clarissa, a gente tem algumas perguntinhas para você. Certo. Quais hábitos e rotinas você acha importante para o aprendizado? Quais hábitos eu acho importante para o aprendizagem? Na verdade, assim, eu acho que hábitos, eles não são importantes para tudo. Tanto para o aprendizagem, para o aprendizado, quando a gente vai pensar em conteúdo escolar, por exemplo, ou conteúdo de Olimpíada, mas quando vai pensar em aprendizado quanto vida. Porque os hábitos, eles nos trazem exatamente uma linha de comportamento para a gente ser melhor, ter performance. Então, ser melhor nos estudos, ser melhor nos projetos, ser melhor no trabalho, ser melhor na vida familiar. Então, os hábitos, eles vêm com esse peso, que é um peso bom. Quais eu acho importante? Eu vou citar alguns que eu acho muito importante. Primeiro é acordar cedo. Eu acho um dos hábitos mais importantes que o ser humano pode ter. É um dos mais importantes. Muito por conta dos hormônios, né? Cortisol, melatonina, regulação do corpo. Então, acho que acordar cedo, com certeza, é um dos hábitos mais importantes, mais relevantes na aprendizado. Até porque ele te ajuda a dormir de noite. E dormir é importante para o aprendizado. Deixa eu pensar em mais alguns. Vocês acordam cedo ou não? Vocês acordam um pouquinho tarde? Sim. A nossa escola ela é do período da manhã. Aí a gente é da manhã, então a gente acorda. A gente entra às 7h30. Isso. E vocês acordam mais ou menos em qual horário? 6h15. Ótimo horário para acordar. Eu já desafio vocês a acordarem 5h30, acorda meia hora mais cedo, fazem os exercícios de manhã. Mas enfim, mas já estão acordando em um horário excelente, que é 6 horas. Então, o primeiro hábito importante é acordar cedo. O segundo hábito que eu acho importante é o hábito do exercício físico, de alguma atividade, na verdade, que movimenta o corpo. Então, pode ser dança, pode ser um exercício físico mesmo, como uma corrida, alongamento, yoga, luta. Eu faço luta, né? Eu gosto de luta. Mas luta, então eu acho que o exercício físico é o segundo hábito mais importante, porque auxilia no aprendizado, mas principalmente porque traz mais disposição para o corpo e é uma coisa que é muito importante, né? Porque nem todo dia a gente está mega animado, nem todo dia a gente está mega motivado e o que dá disposição para o corpo é exercício físico, né? Eu acho que isso é o segundo mais importante. Eu faço taekwondo, faço luta. E vocês, o que vocês fazem para se movimentar? A gente faz muita atividade. A gente dança, a gente faz natação, joga futebol, escalada, basquete. Escalada. Gente, escalada, que demais! Nossa, muito bom, muito bom. Realmente isso aí ajuda muito a ter performance, atividade física. E o terceiro é estudar todos os dias. Esse é o terceiro, assim, são os três principais. É acordar cedo, praticar exercício físico e estudar todos os dias, porque estudar todos os dias dá importância para o nosso cérebro daquele ato. A gente come todos os dias, a gente dorme todos os dias, se deixar a gente ver filme ou uma série ou um vídeo no YouTube todos os dias, se deixar a gente fala com os amigos todos os dias. Então estudar também tem que ser todos os dias. Então esses são os meus 3 hábitos preferidos para a pessoa aprender mais, para ela ter uma aprendizagem mais efetiva. É verdade. Tá, a gente tem mais algumas perguntas. Um dia
Um dos pilares importantes é a organização e a disciplina. Você poderia nos falar sobre a melhor forma de organizar e aproveitar o estudo? De organização, certo? Essa é bem prática, então vamos lá. Tem dois métodos de organização que são fundamentais para um estudante. O primeiro deles é a organização do local que ele vai estudar. Vejam que eu sempre dou a dica pré também. O local. Se o local, porque assim, tem muita gente que fala, mas eu sou desorganizado, mas às vezes é porque está num local desorganizado. Então, tem que ter uma noção de ordem ali, né? De uma ordem para conseguir organizar mentalmente também. Mas uma dica de organização muito boa é usar coisas coloridas. Então, por exemplo, eu sou muito viciada em coisas coloridas. Em canetinhas que são coloridas, em canetas que são coloridas, em fitas que são coloridas. E eu organizo, basicamente, todas as minhas coisas por cores. Então, os livros estão por cores, as matérias que eu estudo tem um fichário. E eu separo por cor, então tem uma cor que é só de psicologia, tem uma cor que é de matemática, tem uma cor que é psicologia, tem uma cor que é nutrição. Então, eu separo isso por cores também. Visualmente ajuda muito na hora dos estudos e na hora de visualmente organizar. Mas... eu gosto de cores, mas algo que é prático também é a organização da semana. Então, você conseguir organizar aquilo que você vai fazer por dia. Então, na segunda-feira, por exemplo, o que eu estudo, diferente de quem faz escola ainda, que estuda muitas matérias, eu não sei como eu dava conta, porque hoje eu vejo vocês estudam muitas coisas, mas eu estudo áreas. Então, eu estudo psicologia, eu estudo psicopatologia, eu estudo nutrição, artes cênicas, enfim, eu separo por dia. Então, a organização da semana, por exemplo, a hora que eu vou acordar, que hora eu vou fazer a tarefa, que hora eu vou fazer, e fazer um cronograma. Tipo esses plannerzinhos aqui, eu recomendo para todo mundo, tá embaixo de vários livros. Eu acho que eu consigo pegar. Olha só como... Aqui é vida real, né? Opa. Mas esses plannerzinhos aqui, ó, são bem bacanas, ó. Esse aqui é um planner semanal, e esse aqui, por exemplo, é um planner mensal. E eu uso planners diários também. Então, isso é uma dica de organização, é ter esses planners para colocar as metas do dia. Então, quais são as minhas metas? Pode ser 1, 2, 3. Então, isso ajuda muito também na organização. Muito legal. Eu gostei bastante. Eu coloquei o notebook para ela ver você. Aí agora, em vez delas responderem para você, estão olhando os comentários. Não, meninas, foquem. Mais uma pergunta, então. Como montar um cronograma de estudos individualizado? Perfeito. Isso é muito legal, porque a gente aprende de maneiras diferentes, né? Tem pessoas que gostam de assistir muitas aulas, outras gostam de fazer mais exercícios, então são maneiras diferentes de aprendizado. Então vamos pensar, por exemplo, num cronograma semanal individualizado. Tem uma técnica que eu desenvolvi que se chama tecnologia da escolha. Tecnologia da escolha é uma técnica para você aprender a escolher o conteúdo que você vai estudar no dia. E isso vai ser diferente para cada um. Então, você vai fazer uma lista de todos os conteúdos que você tem que estudar. Vou dar um exemplo aqui. Trigonometria, geometria, funções, astronomia vocês gostam, né? Astronomia, enfim, português e assuntos. E aí você vai fazer uma lista dos assuntos que você tem que estudar. Depois, você vai marcar em 3 cores, ó, de novo as cores. Você vai marcar de vermelho, aquilo que você tem muita dificuldade ou não gosta nada de estudar. Amarelo, aquilo que você não tem tanta dificuldade, mas não sabe o conteúdo. E verde, aquilo que você tem muita facilidade ou já aprendeu. Depois de pegar essa lista e fazer as marcações de cores, você vai fazer o seu cronograma de estudo semanal. E você sempre vai escolher na seguinte ordem. A primeira meta do dia tem que ser aquilo que você marcou de vermelho. Você sempre tem que começar por aquilo que você tem mais dificuldade. Muita gente fala o contrário, fala, não, você tem que começar com algo que você gosta para te motivar. Só que, ao longo do dia, você fica cansado. E a chance de você não estudar aquilo que tem dificuldade de noite é muito maior. Então, é melhor começar o dia logo com aquela meta que é um pouquinho mais difícil. Então, você vai lá na sua listinha, que cada um tem uma listinha, pega o que está em vermelho, primeira meta do dia. A segunda meta do dia, para quem faz mais de 2 metas, é aquilo que está em amarelo. É uma meta que não é tão difícil, mas que você precisa estudar.
E a terceira meta do dia, ela é sempre revisão ou leitura. Por quê? Já está perto do horário de sono, você já está um pouquinho mais cansado, e aí não vale a pena de noite estudar um conteúdo muito aprofundado, mas vale a pena você fazer uma leitura ou uma revisão. Então, esse cronograma ele fica individualizado. Por quê? O que é difícil para mim pode não ser difícil para vocês ou para algum outro colega. Se, por exemplo, geometria plana é difícil para mim, vai ser minha primeira meta do dia. Mas se trigonometria é difícil para Isa, vai ser trigonometria a primeira meta do dia. Então é você dividir por ordem de dificuldade e facilidade e distribuir isso na semana. Por metas, sempre por metas, metas de questões. E aí ele fica realmente individualizado porque ele é de acordo com as tuas dificuldades. Conta um segredo para nós. Qual era a matéria que você menos gostava, que seria a sua primeira prioridade do dia? O vermelho. A minha época de escola, é que vocês não vão acreditar, mas era matemática. Eu fiz faculdade de matemática. Mas eu não era boa em matemática, eu era bem fraca em matemática. Eu era apaixonada por literatura e por biologia. Mas matemática eu tinha mais dificuldade, assim. Então era para ser minha primeira matéria do dia. Era matemática e geografia. Matemática e geografia, essas duas. Geografia eu também não era muito fã de geografia. E vocês, meninas? Qual é a cor vermelha de vocês? Geografia e história. Pra mim, geografia e história também. Eu acho que é astronomia. Não é astronomia? Não. Tem mais questões? Sim. Temos mais algumas perguntinhas. Vamos lá. Acompanha muitos estudos medalhistas que já gostaram de estudar, Peraí. Ela acompanha muitos alunos medalhistas. que já gostam de estudar. E o que você acha que esses alunos têm em comum? Consistência. Porque, assim, estudar, por mais que possa ser divertido, eu acho que vocês trazem muito isso, né? O estudar de uma maneira divertida. Mas apesar de estudar poder ser divertido, ela não vai ser divertida a vida toda. Tem vezes que vai ser chato. E é normal ser chato. E a gente não pode desistir sempre que chega uma parte do estudo que não é tão legal. Então, às vezes você vai ter que estudar algo que não é tão bacana, você tem uma prova. E o que eu vejo em comum com esses estudantes que são medalhistas, com estudantes de alta performance? É a consistência, é o entender que vai ter dias que o estudo não vai estar bacana e você estuda da mesma forma. Que é o não depender daquela motivação, não depender de tudo ser muito legal. Vai ter dias que o estudo vai ser um pouquinho mais difícil e essa mentalidade de que poxa, mas eu sou consistente, eu tenho constância, eu estudo todos os dias e eu vou aprender, independente da matéria ser fácil, difícil, ou independente da matéria eu gostar ou eu não gostar, ou ser chato ou ser legal, essas pessoas, quando alcançam a alta performance, elas entendem que nem tudo que a gente vai fazer na vida é legal. Tem coisas como lavar a louça, eu pelo menos não gosto de lavar a louça, mas que quem gosta, parabéns, podem vir me visitar sempre, inclusive, mas lavar a louça não é uma tarefa muito legal. Mas ela tem que ser realizada às vezes é importante a gente ajudar os pais a lavar a louça, é importante a gente arrumar a cama. Então são tarefas... É verdade, é muito importante na verdade. Por quê? Porque isso traz uma noção de ordem para a vida, traz um comprometimento, uma responsabilidade. Então, essas tarefas que nem sempre são tão legais, são as que mais fazem com que a gente cresça e tenha maturidade. Essas tarefas. As legais são as que nos deixam, talvez, assim, mais felizes. Mas essas tarefas, às vezes, são as que nos dão mais maturidade. Então, eu vejo nesses estudantes de alta performance que essas tarefas são mais leves para eles fazerem. Como, por exemplo, acordar às 5 da manhã e assistir o clube, que a gente fez às 5h39. Essas são pequenos detalhes, mas que fazem com que aquele estudante ele tenha performance, tenha resultado e que tenha um sucesso acadêmico e profissional. Então, a consistência, com certeza, é o que eles têm mais em comum. Perfeito. Clarissa, eu vou pegar o gancho do que você falou e tem uma coisa que eu tento sempre passar para as meninas e que eu acho que elas aprenderam bem, é justamente assim, um passinho por dia, né?
Se você der um passinho todos os dias, você vai chegando cada vez mais longe. Dar saltos é legal, só que com constância, um step by step, todos os dias fazendo um pouquinho, também se chega muito longe. Perfeito. Na verdade, essa é a parte mais importante. Eu sempre digo que pai e mãe, gente, é incrível. A minha mãe, ela não tem faculdade, mas assim, a minha mãe é mais inteligente que todos os livros que eu já li. Só que ela passa de um jeito diferente. Aí eu vou ler, eu falo, mãe, aprendi uma coisa. Ela fala, isso eu te falava com 8 anos de idade. Mas é verdade, é muito verdade, porque eles têm uma experiência que a gente não tem às vezes, que é uma experiência de vida, né? E é por isso que é muito importante ouvir. E aí é muito engraçado que eu fiz faculdade, pós-graduação, leio vários livros, e a minha mãe tem umas dicas que são maravilhosas. Inclusive, ela tá chegando amanhã, 5h30 da manhã, minha mãe chega aqui em Sorocaba, minha mãe de Floripa. E aí, ela e meu afilhado, olha só que legal. Mas isso é bem importante, porque quando tu faz as coisas passo a passo, devagarinho, você aprende mais. Quando a gente quer fazer algo muito rápido, algo muito prematuro, sem querer simplesmente pular etapas, quando a gente pula etapas, a gente deixa lacunas. Em algum momento, essas lacunas vão fazer diferença na vida. Às vezes, a gente não sabe quando, mas lá na frente, essas lacunas que a gente pulou, elas vão fazer diferença. Qual vai ser o problema? É que a gente já vai estar adulto, com problemas da vida do adulto, tendo que resolver uma lacuna da infância ou da adolescência que a gente poderia ter resolvido com mais tranquilidade. Então, eu sempre digo isso para os alunos, olha, escutem quando os pais fazem as coisas para vocês, porque resolver alguns problemas lá na vida adulta é muito mais difícil do que resolver na adolescência. Geralmente, por exemplo, a mãe de vocês é super coruja. Tem alguém ali para estar olhando. Então, dar um passinho de cada vez. É ir com calma e não fazer saltos muito altos, porque em algum momento a gente vai ter que recuperar esses saltos depois, né? Clarissa, posso trazer você para morar aqui comigo ou não? Pode, claro. Na verdade, tem que ter pudim. Deixa eu ver. Pudim, bastante água. Tô brincando. Mas logo, eu vou soltar um spoiler. Eu acho que logo a gente vai se encontrar. E esse spoiler é muito spoiler. É muito spoiler esse agora. Se vocês linkarem com uma coisa que eu falei hoje em algum grupo, talvez vocês vão descobrir algo em primeira mão. Talvez a gente se encontre. Clarissa, desculpa. Ao vivo é assim. Desligou do nada. É assim mesmo. O celular estava super aquecido. Acontece. Isso acontece muito em live, viu, meninos? Acontece às vezes, realmente. Quando... Meninas. Tá, mais uma pergunta então. Para você, qual a melhor forma de ajudar uma criança a gostar de estudar? Isso é difícil. Vamos pensar. Qual é o melhor... Certo. É muito mudar o comportamento e o pensamento dessa criança. Porque, assim, estudar, como eu falei antes, não é algo hiper, mega, super legal sempre. Existe um processo do querer aprender, do querer estudar e do querer ter um comportamento realmente mais maduro nesse sentido. Então, o que acontece? Você ensinar alguém o porquê estudar é mais você ensinar essa pessoa a ter uma postura, a ter um comportamento adequado diante da vida como um todo. Eu acredito muito que a partir dos 6 anos de idade já dá para ensinar hábitos, vamos pegar o nome do evento, né? Hábitos importantes na vida daquela criança que vão fazer com que ela entenda que estudo é um dever, estudo é um compromisso. É um compromisso. A primeira profissão da nossa vida é ser estudante. Tem uma coisa... Qual é a profissão que vocês querem seguir depois? Então, eu queria ser ou arquiteta, ou designer de interiores, ou... É isso. Eu quero ser médica, ainda não sei se eu quero ser cardiocirurgião, ou cirurgião, só que ainda não sei o que... Eu quero ser ou cirurgião ou psicóloga. Que legal. Não, psicóloga não, é pediatra. Pediatra. Olha só, aí, vamos supor que tem muita gente que vive assim, ó. Isso é uma coisa bem importante para todos vocês.
Ah, eu só vou estudar quando eu estiver fazendo medicina. Eu só vou estudar quando eu estiver fazendo arquitetura. Eu só vou me dedicar quando eu estiver fazendo a faculdade dos meus sonhos. Esse é o primeiro pensamento que a gente precisa tirar das crianças. Porque vocês já são profissionais. A primeira profissão da nossa vida é ser estudante. Se a primeira profissão da nossa vida é ser estudante, a gente tem que ter o mesmo compromisso com o que eu teria quando eu estivesse fazendo, por exemplo, um projeto de interiores para uma grande empresa. O mesmo compromisso de quando eu estiver numa maca de cirurgia para salvar a vida de uma pessoa. E esse mesmo compromisso que vocês vão ter que ter lá, é o mesmo compromisso que uma criança tem que ter hoje ao pegar os livros da escola, ao fazer os deveres. Eu sempre digo que tem uma fase do desenvolvimento humano que é, na infância, a gente desenvolve a heteronomia, na adolescência, a autonomia, e no adulto ali, digamos, uma liberdade, podemos dizer. Essa heteronomia na infância, ela é desenvolvida através do afeto. E a autonomia, que é todo adolescente quer autonomia. Todo adolescente, eu já sou adulto, quero fazer. Mas essa autonomia que é desenvolvida assim na adolescência, ela é desenvolvida através dos deveres. E o que é um dever? É tudo aquilo que o pai, a mãe, o tio, a tia, a avó falam, tem que fazer. Por quê? Porque é importante. E a gente fala assim, mas não quero fazer. Isso é um dever. Então a vida nos traz vários deveres. Só que existe um movimento interno nosso de negar esses deveres. E é por isso que muita gente, por exemplo, não gosta de estudar. Por quê? Porque tem que ir para a escola todo dia. Não gosta de fazer, de ajudar a mãe a arrumar a casa. Por quê? Porque é chato. Então o que acontece? Como que desenvolve a autonomia? Como que desenvolve um adulto maduro, um adulto inteligente, um adulto intelectual, um adulto profissionalmente bem-sucedido, se na adolescência, que era o momento de desenvolver essa autonomia, não foi feito esses deveres? Então, qual é a melhor forma de dizer para uma criança, né, para ela gostar de estudar? É explicar isso para a criança. Você está numa fase e você tem duas opções. Seguir isso como a tua profissão, é um dever diário, fazer as tarefas inicialmente com a criança é algo que ajuda muito, estar por perto, dá muito afeto, mas ao mesmo tempo ensinar isso, ensinar o que é estudar, o que é aprender, e não só dizer assim, é tua obrigação, tem que, às vezes assim, é tua obrigação, tem que fazer. Não, existe um porquê psicológico por trás, emocional por trás, que vai fazer com que aquele adolescente ele aprenda mais. Então, isso completa aquela pergunta do que eu vejo que tem em comum em estudantes de alta performance. A consistência, a mentalidade, os hábitos. Então, ensinar isso para a criança desde cedo. Por exemplo, criança já consegue arrumar sua cama, criança já consegue colocar comida no prato, criança, vou botar ali, 8, 9 anos de idade, consegue botar comida no prato, consegue já juntar os brinquedos da casa, organizar o ambiente de estudo. Isso é o mínimo. E às vezes a família, por querer ajudar muito, por mimar muito, faz tudo isso pela criança. Só que isso ajuda ela nos bons hábitos. São coisas que não demoram 20 minutinhos do dia. Então ajuda muito. Então eu acredito que você ensina a criança a estudar quando você demonstra para ela que isso vai fazer parte da formação da personalidade dela, da formação da maturidade dela e da autonomia dela. E isso vai fazer com que ela fique forte fisicamente, emocionalmente e que ela estude mais, porque é muito bom estudar. Quando você começa a aprender, você começa a saber muitas coisas. Eu gosto de estudar por isso. Eu gosto de saber várias coisas e às vezes você está numa roda de conversa, eu solto um poema, eu sei poemas de cor, ou solto a tabela periódica, decorei a tabela periódica. Serve para alguma coisa? Serve para eu falar, eu sei a tabela periódica de cor. Então você começa a aprender coisas, sem se perguntar o porquê, só por aprender, e isso ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico. Você fica mais inteligente quanto mais você estuda e mais você aprende. E você quer ser mais inteligente, sabe por quê? Porque se você quer ser uma arquiteta de verdade, se você quer ser uma arquiteta boa, se você quer ter sucesso na arquitetura, você vai ter que ter noções matemáticas, você vai ter que conversar bem com as pessoas, você quer fazer projetos para quem? Para grandes pessoas, talvez. E para conversar com essas pessoas tem que ter assunto, para ter assunto tem que ter estudado. Então, na vida, não é só toda a profissão, ela está além. Eu quero ser uma médica, mas você quer ser uma médica qualquer ou quer ser a melhor cirurgiã? Você quer ser a melhor, você quer ser reconhecida como uma médica excelente. Mas essa médica excelente vai ter pacientes de todas as áreas. E o quão humanizado não é um tratamento médico quando você conversa com o paciente sobre algo que ele gosta.
Então, por exemplo, se eu fosse médico, um paciente meu gosta de literatura, com certeza eu ia declamar um poema para ele. Se meu paciente gosta de química, eu ia falar tabela periódica. Se meu paciente gosta de música, eu ia levar um violão e ia tocar para ele. São coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida e que tornam a vida mais humana. Porque nem tudo que a gente faz é pra gente, é pro outro. Então, um médico, um arquiteto, um professor, um designer faz algo pro outro. E esse outro tem uma infinidade na vida dele. Esse outro tem uma história. E quanto mais você estuda, mais você tem algo para entregar para o outro, em qualquer profissão. Então, eu acho que é essa essência que tem que ser passada para as crianças. Obrigada, Clarissa. E a gente tem outra perguntinha. O que é a mentalidade de crescimento? Mentalidade de crescimento. Eu acredito que é muito disso que a gente falou, né? O nome do evento é muito bacana. Eu acho que tem que ter todo ano esse evento. Eu gostei muito desse evento. Hábitos que transformam. O que é a mentalidade de crescimento? É lindo, assim, nossa, amei. Eu olhei e falei, nossa, incrível. Mas hábitos que transformam. Vamos pensar, mentalidade de crescimento. Primeiro, é você entender que você tem que ter bons hábitos. É você entender que na vida, a vida tem seus altos e seus baixos. Você vai ter que saber lidar com os altos e com os baixos, porque eles vão acontecer. Tem o dia que você briga com um coleguinha que você não quis brigar. Tem o dia que você briga com a irmã que você não quis brigar. Tem o dia que você briga com os pais que você não quis brigar. São dias chatos da vida, mas que vão acontecer. E uma mentalidade de crescimento é você entender que isso é normal, mas que você tem que saber voltar rapidamente para o seu eixo. Então, por exemplo, essa semana, estou em evento, sábado eu tenho exame de faixa, inclusive eu vou quebrar madeira no exame de faixa, e na semana que vem eu vou estar em evento novamente. Ou seja, eu estou em 2 semanas daquele jeito. Bom, talvez eu durma um pouquinho menos, a semana, não pode, mas talvez eu durma um pouquinho menos. Talvez a semana eu queira fazer algo diferente, porque vai vir minha mãe e o meu afilhado para cá. Eu quero aproveitar o meu afilhado, comprei paçoquita para ele, porque ele ama paçoquita. Eu nem mimo, né? Nem mimo. Eu vou ter que fazer as tarefas do colégio com ele, porque ele está em aula. Então, eu vou ter 2 semanas bagunçadas, entre aspas, porque eu me organizo. Mas na outra semana, uma mentalidade de crescimento é saber que eu tenho que voltar para o eixo. Então, se uma semana eu faltar o treino, rapidamente eu volto para o eixo. Mentalidade de crescimento é você entender que você só tem uma vida. E a vida é como se fosse um livro. Você está escrevendo o tempo inteiro, está escrevendo. E é pensar que as pessoas vão ler e que elas estão lendo, elas já estão lendo o seu livro. E elas estão lendo tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você gosta, e fazer com paixão. Eu acho que nada na vida é mais importante do que fazer com paixão, fazer com entrega. E tudo que tu faz é pro outro. A gente já faz tanta coisa legal pra gente, assim, jogar. Eu gosto de jogar War, por exemplo. Jogar, ver filme, brincar, conversar com os amigos. A gente faz muita coisa que é prazerosa pra gente. Mas tem momentos da vida que é pro outro. Quando você estuda, querendo ou não, não é pra ti. Apesar de que você que colhe os frutos. Você que colhe os frutos por ser bem-sucedido. Mas quando você estuda, você se qualifica para entregar algo que é bom pro outro. Quando você trabalha bem, você faz pro outro. Então, a mentalidade de crescimento é ser menos egoísta na vida como um todo. É você fazer uma divulgação como vocês duas fazem lindamente, divulgação de ciência, falar em rede social para os outros, trazer um pouco disso para que todo mundo possa entender que, olha, existe um mundo aqui, você não conhece esse mundo. E isso vocês já estão fazendo, entregar algo para os outros. Um evento como esse que vocês planejaram. Vocês planejaram pensando em quem vai assistir. Vocês querem entregar algo para essas pessoas. Então, mentalidade de crescimento é fazer as coisas com muita paixão, entender que nem todo dia é um dia bacana, mas que você pode fazer uma entrega imensa, mas fazer com excelência, com compromisso e com responsabilidade. Então, essa mentalidade de que a vida passa, mas a gente está escrevendo um livro. E esse livro, ele é nosso. Ninguém pode escrever ele pela gente. Então, é viver cada dia, eu sempre gosto de dizer, como uma nova oportunidade, uma grande oportunidade de fazer algo melhor. Então, eu acredito que essa seja a maior mentalidade assim, de crescimento, que é de crescer, de estar presente, de entrega, de desenvolver.
Então, eu acho que isso traz muito, assim, do que as pessoas pensam, o que é performance? Ai, como ter alta performance? Dá pra ter? Dá. Mas você vai precisar abdicar de coisas que talvez você goste, às vezes. Você vai precisar dormir cedo, né? Não me deitar com o celular, né? Aliás, esse é um outro hábito, vou voltar nos hábitos. Um hábito importante, não deitar com o celular. Esse é um dos mais importantes. O celular bloqueia a melatonina, o celular te tira do foco, o celular te desconcentra. Então, cama é lugar de dormir, o celular fica numa mesinha, o celular fica em outro lugar. E beber muita água, beber muita, muita, muita água. Perfeito. Então, o que a gente tem que fazer para Clarissa, que veio aqui no meio de 2 eventos, 2 semanas de evento, ainda com exame de faixa e a família chegando? Agradecer. Com certeza. Obrigada, Clarissa. Obrigada, Clarissa. Foi uma honra estar aqui com você e o público. Eu que agradeço muito porque o que vocês fazem é sensacional na idade de vocês, é sensacional. Continuem fazendo o que vocês fazem todos os dias. Às vezes vão ser tímidas, por incrível que pareça, eu vou contar um segredo aqui rapidinho. Eu era gaga quando eu era criança, eu não falava em público, eu não conseguia falar, né? Eu gaguejava em todas as minhas palavras. Eu falo, lá, vá, assim, exatamente assim, todo mundo ria. E eu desenvolvi. Então, é claro que às vezes vão ter coisas que vão deixar vocês nervosas e tudo, mas o que vocês fazem é lindo. Eu quero falar isso ao vivo, publicamente. É lindo. Continuem fazendo o que vocês fazem. O que vocês fazem é uma coisa que vai causar diferença na educação do Brasil, que é ter pessoas, crianças e adolescentes, são adolescentes, lindas, né? Adolescentes, mas ter adolescentes que não estão pensando só num prazer imenso, em só me divertir, em só ficar no celular, e sim estão trazendo conteúdo, informação, e estão trazendo muita coisa hoje para a internet. Então, na verdade, eu é que agradeço, eu encaixaria em qualquer momento, porque é muito bom estar com pessoas como vocês. Então, parabéns, meninas, parabéns mesmo. Esse evento tá incrível. Acredito que a live vai ficar salva no perfil de vocês. Depois eu vou compartilhar com os alunos, todo mundo, para o pessoal assistir. Então, eu que agradeço mesmo de coração. Obrigada. Beijo. Beijo, meninas. Beijo. Muito obrigada, Clarissa. Tchau, pessoal. Até o próximo, gente. Até a próxima.